capítulo 1-U, que a Bíblia realmente diz sobre anjos muita. A gente imagina anjos com asas enormes, túnicas brancas e auréolas brilhando, mas quando você abre a Bíblia, a imagem muda rápido. Os únicos seres celestiais com asas são serafins e querubins, figuras impressionantes, cheias de fogo, olhos e poder menos bem diferentes da ideia fofa que criamos. Agora, quando falamos de anjos e arcanjos, o texto bíblico mostra outra coisa. Eles não aparecem com asas. Na maioria das vezes surgem como homens comuns. Em Gênesis 18, quando visitam Abraão, parecem viajantes normais. Hebreus 13:2 até diz que algumas pessoas receberam anjos e nem perceberam. Se eles tivessem asas gigantes, todo mundo perceberia na hora. Então, de onde vem a imagem tradicional? Dos artistas, séculos depois. Eles precisavam mostrar isso veio do céu e criaram o símbolo das asas. O símbolo acabou virando ideia popular. Capítulo 2-U, dar a outra face. Que muitos erram muito, a gente escuta Jesus dizendo se alguém bater na sua face. Ofereça outra e imagina que ele ensinava passividade, submissão ou aceitar abuso. Mas isso nunca foi a intenção. Jesus não chamou ninguém para ser ingênuo ou para permitir ser destruído. A mensagem é outra. Não devolver mal com mal. Não ser dominado por impulsos de vingança. Não permitir que a ofensa controle seu coração. Isso não significa permanecer em ambientes abusivos. Significa escolher não revidar com violência e não deixar que o ódio determine suas ações. É maturidade espiritual, não submissão cega. Capítulo 3-Suicídio e o erro mais doloroso dos equívocos mais pesados. Morreu por suicídio? Foi direto para o inferno. A Bíblia não ensina isso. O único pecado chamado de imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12. E isso não tem relação com suicídio menos, mas com rejeitar a ação de Deus até o fim. Sim, tirar a própria vida é um pecado grave, pois a vida é dom de Deus. Mas tanto o catolicismo quanto a ortodoxia distinguem ato e responsabilidade. Quem age sob tormento mental, doença, desespero profundo ou incapacidade emocional não estava em plena liberdade. Deus não olha apenas o gesto, ele olha o coração e a condição real da pessoa. Só ele conhece a dor que alguém carregava. Capítulo 4-666. Que não era místico o número mais famoso do mundo cristão. Tem uma história bem menos sobrenatural do que as pessoas imaginam no primeiro século. Letras também eram números. E quando se escreve Nero César em hebraico, a soma dá 666. Alguns manuscritos antigos trazem 616, que corresponde à versão latina do nome. Por quê? Porque falar mal de Roma significava morte. Então João escreveu de forma codificada. Os cristãos entendiam, os romanos não. O número da besta apontava diretamente para o imperador perseguidor. Era um recado político em forma de símbolo. Capítulo 5. Boas pessoas não são a chave do céu, o pensamento mais comum. Pessoas boas vão para o céu. Pessoas ruins vão para o inferno. Mas isso não é cristianismo. Isso é karma com roupa cristã. A Bíblia diz, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Efésios 2:8 todos pecaram. Romanos 3:23, o evangelho não é sobre conquistar o céu com boas ações. É sobre depender da graça de Deus. Jesus morreu por pecadores, não por pessoas moralmente impecáveis. Capítulo 6-Anticristo não é apenas um. Vilão final à cultura popular, transformou o anticristo em um supervelão do fim dos tempos. Mas no Novo Testamento, especialmente nas cartas de João, o sentido é outro, né? A Bíblia diz, muitos anticristos já surgiram. O espírito do anticristo já está no mundo. Ou seja, anticristo não é uma única figura futurista. É qualquer pessoa, movimento ou doutrina que substitui Cristo, distorce seus ensinamentos ou nega que ele veio em carne. A ideia de um ditador final veio séculos depois. Na Idade Média, capítulo 7-U, o problema não é o dinheiro. Jesus disse que é difícil para um rico entrar no reino de Deus. E Paulo escreveu que o amor ao dinheiro é raiz de muitos males. Perceba,
Não é o dinheiro, é o apego ao dinheiro. Deus abençoou muitos ricos na Bíblia, menos Abraão, Jó, José de Arimateia, Lídia Menos, e não exigiu que ficassem pobres. A questão é o coração. Riqueza pode virar ídolo. Pobreza não transforma ninguém automaticamente em justo. Capítulo 8 menos não é só a alma que é salva muita, gente. Imagina a morte como a libertação do corpo, com a alma flutuando para o céu. Mas a Bíblia fala de ressurreição. Jesus ressuscitou com corpo real, caminhou, comeu peixe, deixou Tomé tocar suas feridas e levou esse corpo glorificado para o céu. Paulo diz que o mesmo acontecerá conosco, menos nossos corpos serão transformados, não descartados. E mais, Apocalipse fala de um novo céu e nova terra. Deus não destrói tudo, ele renova tudo. Capítulo 9, Lúcifer era um rei, não o dei. E Abu, a palavra Lúcifer vem da tradução latina de Isaías 14, que descreve a arrogância do rei da Babilônia. Como caíste do céu, estrela da manhã. Não era uma referência original a Satanás. Com o tempo, escritores cristãos fizeram conexões entre Isaías e Apocalipse, e o nome acabou sendo atribuído ao inimigo espiritual. Mas no contexto literal, era uma provocação a um governante humano orgulhoso. Capítulo 10 menos sofrimento não é prova automática de ser IGU a ideia de que cada problema é punição divina é antiga menos e errada. O livro de Jó desmonta isso. Os amigos de Jó achavam que ele devia ter pecado. Deus os corrige. Em João 9, os discípulos perguntam se o cego nasceu assim por causa do pecado dele ou dos pais. Jesus responde: nenhum dos dois. Sim, às vezes o sofrimento nos corrige, mas muitas vezes ele apenas nos molda, nos fortalece, ou revela algo maior. Nem toda dor é sentença. Às vezes é semente